Olá, boa tarde. Vamos lá, o pessoal tá entrando aí aos pouquinhos. Oi, Vinícius, Marcos Vinícius, tudo bom? Bruna, como vão? Já reconheço aí os nicks, as pessoas, já tenho uma ideia, né? Boa tarde, Bruna. Oi, Janaína. Tudo bem, gente? Bem-vindos e bem-vindas. Oi, Mari, tudo bom, querida? Saudade. Como tem passado? Bem, bem. Eu, aproveitando a colocação de Altair, né, a contribuição de Altair, eu sou privilegiada, somos privilegiados, né? Podemos estar nesse momento usufruindo, passando conhecimento, recebendo conhecimento, alimentados, debaixo de um teto de uma casa que, de certa forma, com os nossos problemas do cotidiano, mas nossas cotidianices, mas nada que seja grave. Então, a gente só tem que agradecer. A gente tem obrigação de por um lado, né, nós temos aquela empatia com as pessoas que estão sofrendo nesse momento, e por outro lado, a gratidão em relação às nossas vidas, a manutenção das nossas vidas, e mais do que isso, a saúde que nós estamos sentindo nesse momento por estarmos aqui. Se estamos aqui, é porque estamos com saúde. E isso, saúde emocional, saúde física, saúde espiritual, né? Isso, então, para mim, eu não seria, reclamar disso seria, assim, algo, sabe, de uma falta de consciência da amplitude que esse problema tem, muito grande, né? Então, de fato, para mim, eu só tenho a agradecer. Então, vamos dar continuidade aqui hoje à segunda parte dos caminhos, pelos caminhos da individuação. Falamos, né, na última transmissão comigo, nas últimas interações online, falamos da primeira etapa, né? Quer dizer, na verdade, a gente vai continuar falando da mesma perspectiva do processo da individuação, sendo que eu, né, dei uma amostra para vocês de algumas etapas e hoje eu pretendo concluí-las. Então, vamos retomar o conceito importantíssimo de que elas não são lineares, aqui a minha função é didática. O som tá bom para todo mundo? O som, a transmissão, tá tudo bem? Sinalizem aí para mim no chat se está tudo bem, se está chegando tudo direitinho aí para vocês. Essas etapas, elas não são lineares, né? Não é a gente vence uma, aí vai para outra, certo? Obrigada, Hanna. Obrigada, Mari. A gente vai para outra, a gente vai para a seguinte e aquela foi vencida. Não funciona assim. O psiquismo, na perspectiva da psicologia analítica, e acredito de todas as linhas, ele é dinâmico. Ele é dinâmico, ele é o tempo todo movimento e ele não tem essa condição, né, mental classificatória. Né? Acontecem muitas coisas ao mesmo tempo, ele não é aleatório, porque não acontece por acaso, não acontece de qualquer jeito, existe uma organização, mas essa organização ela não na perspectiva de um entendimento para o nosso ego. Nosso ego não consegue captar essa organização psíquica. Nas nossas condições de leitura, por isso que a gente fica tentando, né, organizar, entender, mas o ego não dá conta, porque é muito mais ampla do que nossas possibilidades da consciência. Falar de inconsciente é a gente entender, é a gente saber que a gente não vai entender muitas coisas, mas não tem problema. A gente não precisa entender tudo, a gente não precisa captar logo as ideias. Imagine, gente, às vezes eu fico pensando quanto tempo, quantos anos esses grandes mestres estudaram para falar sobre o inconsciente. Quantas experiências de vida, quantas pessoas ainda estudam o inconsciente e vai se descobrindo. Bom, às vezes eu costumo dizer que a gente não conhece nem o poder da consciência, que dirá chegar no inconsciente. Então, a gente tem que ter uma atitude de humildade para entender para perceber que a gente vai
pegando, que a gente vai intuindo, que a gente vai agregando, mas a gente não vai saber tudo, a gente não vai dar conta de tudo. Isso deixa a gente também com mais paz, sabe assim? A gente precisa ter paz também, no sentido de que a gente tem uma limitação, mas, no entanto, isso não impede que a gente busque. Né? Não é assim, eu não vou entender, então não adianta eu estudar. Não, eu vou continuar estudando, mas não a sede do conhecimento é importante, mas não com esse afã de dar conta de tudo, de aprender sobre tudo, porque há mais mistérios há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a sua vã filosofia, né? Então a gente tá no campo do mistério. O campo do mistério a gente não domina. O ego o mistério é muito grande para o ego, né? O ego não vai dar conta de tudo, mas ele vai passinhos de bebê aprendendo e a partir, né, da perspectiva de ter mais consciência do seu processo aqui, nessa existência, e talvez relacionado a outras existências também, mas vamos falar dessa existência, se eu der conta de entender um pouco da tarefa que me cabe enquanto ser, né, vivente, enquanto ser individuante, já está muito bom, porque eu estou sempre aprendendo. É a história do gerúndio. Eu estou em processo sempre. Então, gente, primeiro eu vou recapitular um pouco o que a gente falou, tá? Eu vou voltar de onde a gente parou, mas eu vou dar uma retomada. Eu sou bem, assim, professora nesse sentido, né? Bem didática, então eu vou retomar. Falamos da perspectiva da crise do ego, né? Então você vive uma crise, você está vivendo um momento difícil, que é o ciclo da vida. As crises, elas vão acontecendo ao longo da nossa vida, né? Já falei sobre a questão de doença e saúde como algo cíclico, constante, né? Permanente no sentido de acontecer sempre. E essa crise, por exemplo, se a gente for falar do tempo pandêmico, a gente está numa crise que é da humanidade. Então, essa crise vai possibilitar movimentos. O sistema psíquico vai pedir movimentos, vai pedir da gente ações. E aí a gente vai no processo de autoconhecimento entendendo que ações são essas. E nessa etapa a gente vai vencendo alguns desafios. A partir dessa tomada de consciência de que se está em crise, que se tem oportunidade de aprender, nós vamos deixar cair determinadas vestes. Eu estou recapitulando, tá, gente? Então eu não vou explicar cada uma novamente. Isso já foi feito na transmissão, nas interações anteriores da primeira etapa. Então eu só vou passar retomando. Então essas máscaras vão caindo, essa roupagem que não nos serve mais, esse lugar que a gente tinha antes dessa crise, que não há mais uma identificação desse ego nesse lugar. Então a gente vai desvestindo, personas. Essas personas vão, e como eu expliquei para vocês, são camadas. Então algumas personas vão sendo transmutadas e a gente vai adquirindo outras personas. Mas é importante entender de que a gente não muda de personalidade. Ninguém muda de personalidade. A personalidade é um arcabouço maior. A gente vai tendo essa experiência nas diferentes personas. E é importante também dizer que a gente não abandona completamente uma persona depois de uma crise profunda do ego. A gente vai olhar para essa persona, a gente vai analisar essas personas. E aí vamos incorporando e aprendendo e adquirindo consciência com novas possibilidades de experiências de persona. Então não é mudança de personalidade. Mudança de personalidade passa por outro processo, aí pode ser uma questão de disruptia de personalidade mesmo, de transtorno e relacionado à conduta e caráter. Não se trata disso. Dentro de um processo esperado, né, na condição, vamos dizer assim, mais neurótica de viver, mas que para Jung neurose também faz parte de uma patologia, a gente vai aprendendo com esses desvestimentos.
e com essas novas oportunidades e novas perspectivas de identidade, de vivência sobre a gente mesmo. Então, coisas que eu não conhecia da minha personalidade, elas começam a vir para a superfície, para essa forma da persona, tá? E elas estavam onde? Na sombra. Então, não é que elas nunca existiram, elas não eram conhecidas do ego. Elas eram ocultas do ego, mas sempre estiveram ali. Sempre tem persona, sempre que tem persona, vai ter sombra. Sombra é o complemento oposto da persona, certo? São ambos arquétipos, um na consciência, outro no inconsciente. E a partir daí a gente vai integrar essas sombras. Então, como eu expliquei na outra transmissão, ao desvestir essas personas, novas condições de experiências deste ego, que é um complexo, lembram que o ego é um complexo, vão saindo, vão descolando do inconsciente. E aí a gente integra a sombra, quer dizer, integra elementos que nós não conhecíamos da nossa personalidade. A partir daí, a gente parou nessa etapa, a dissolução dos complexos. Como é que isso vai se dar? Momento que há esse descolamento, a gente vai, o tempo todo, gente, os complexos estão ali, funcionando, estão atuando. Todos os arquétipos estão atuando no psiquismo. Não existe assim, eu paro, um arquétipo para de atuar para que o outro atue. A atuação é uma grande dramaturgia da vida, onde todos os arquétipos são atores e todos eles são protagonistas. Não tem arquétipo coadjuvante. Todos são importantes no desenvolvimento do psiquismo e todos estão atrelados. Então, esses complexos, eles começam... Por que existe essa perspectiva da dissolução? Porque é como se eles fossem vão saindo de uma cristalização. Porque se eu estou acostumada a ter um determinado comportamento, se eu estava acostumada a ter um determinado comportamento antes da crise do ego, à medida que eu vou adquirindo consciência de várias situações da minha vida, de autoconhecimento, de percepção de mim mesma, de insights, de observação das coisas também que eu tenho na minha personalidade, que eu nem gosto tanto, que eu não quero nem ver. Lembram da confissão? Quer dizer que eu preciso confessar. À medida que eu vou fazendo isso, complexos vão sendo dissolvidos. Mas não é dissolvido no sentido assim, aquela imagem que a gente tem de dissolvido que desaparece. É no sentido de transmutação. É a dissolução da alquimia. Por isso que Jung foi estudar alquimia. Porque essa dissolução faz parte de uma etapa do processo de transformação do metal em ouro. Então, essa dissolução, sabe uma imagem que eu gosto de associar? Quando a gente faz aquele trabalho com a argila, sabe que você vai trabalhando ali a argila e você vai dando aquele formato que você quer e aquilo ali vai de alguma forma, tem uma coisa que vai se desintegrando, mas vai se integrando também. Vocês entendem? Quer dizer, à medida que você vai dando corpo, você vai mexendo naquela massa, algumas coisas vão sendo construídas. E você vai fazer alguma construção plástica ali. Você vai fazer um vaso, você vai fazer, né, qualquer criação que você vai ter ali, qualquer situação que você vai modelar, você está nesse processo de destruição e construção. Então, na verdade, não tem destruição, não existe destruir. Existe o quê? Um processo de transmutação, é um elemento, uma matéria-prima se transformando em outra. Isso acontece no psiquismo o tempo todo. Esse processo de transformação, todas essas palavras, gente, transmutação, transformação, caldeirão alquímico, é o que a gente vai ouvir muito no setting terapêutico da psicologia analítica e na vida. Porque, como eu já disse a vocês, o processo acontece vivendo na vida, atuando na vida. Não acontece dentro do consultório. No consultório, no momento da terapia, você tem ali um momento de análise do processo. Por isso que chama análise, porque você está ali naquela hora analisando o que acontece com você. Mas é na vida que você vai atuar.
Então, essa dissolução dos complexos, agora eu vou falar um pouco mais sobre isso, essa etapa, porque eu não aprofundei muito, foi aonde nós paramos exatamente. Essa dissolução, ela vai, sabe, como se fosse aquele movimento mesmo que vai dando espaço para que o psiquismo vá tendo sua plasticidade de maneira a se organizar. Mas não é se organizar para ficar arrumadinho. Não tem nada arrumadinho. É no sentido de se organizar para que possa, vamos dizer assim, catapultar, né? Fazer novas evoluções. Porque desenvolvimento, individuação, não é a gente se arrumar, se organizar. Isso é algo que vem do processo educacional. Tem que estar tudo no lugar. Não é as coisas no lugar, são as coisas como elas são. São as coisas do jeito que elas são, mas com a consciência do que é, de como elas estão. Percebem? Então, a questão do arrumado é nesse sentido. Se eu quiser arrumar minha vida, eu vou ter que me apropriar dela e trabalhar e começar a pensar para que determinadas coisas estão acontecendo. O que elas estão mostrando para mim? O que elas querem dizer para mim? É que tipo de educação que eu preciso ter com aquilo? Lembram daquela confissão, esclarecimento, educação. Então, a partir do momento que eu tenho esse processo educacional, eu vou começar a perceber que determinadas situações eu não posso repetir. Então, por exemplo, se eu associo ao fato de estar sempre atraindo uma pessoa para mim, que eu não quero, eu tenho que pensar o que está em mim que atrai essa pessoa. O que está em mim que possibilita essa energia, que essa energia chegue a mim. E não projetar no outro, que o outro é isso, o outro é aquilo. Eu canso de ver em publicações de Facebook, assim, eu vejo muitas postagens nesse sentido, falando muito assim, deixe que o outro fale de sua vida, não se importe com o que o outro fale, você está caminhando muito e o outro está querendo que você caia. Eu acho isso de uma ingenuidade psíquica, sabe, gente? Porque é como se a gente tivesse sempre a vida toda. Primeiro que a gente não sai do egocentrismo, né? A gente fica num egocentrismo que não é mais egocentrismo, porque não somos crianças. Estou falando do adulto, do psiquismo adulto. A gente fica numa perspectiva de egoísmo mesmo, achando que o mundo gira em torno da gente e que está todo mundo contra mim. E que está todo mundo contra a gente e que aquela pessoa está fazendo aquilo de propósito contra mim. Nossa, mas assim, é de uma importância, né, a vida de cada um, e é sempre a minha vida, e assim, as minhas dores, o meu sucesso é tudo meu. Eu costumo brincar que até ex-marido a gente chama de meu ex-marido. Então, isso eu acho assim, extremamente patológico. Tudo é meu, tudo é posse, tudo eu tenho que ter para mim. E aí o que acontece? Uma autorreferência, sabe? Uma autorreferência gigantesca e de forma infantil. Porque algumas pessoas acham que individuação é individualismo. Ah, mas aí eu vou para terapia, todo mundo tá falando aí, eu vou ficar mais egoísta. Porque se eu só vou tratar de mim, é egoísmo. Mas isso é uma distorção, porque veja bem, se você trata de você e você trata de você para ser uma pessoa melhor, para você, você vai ser melhor para os outros. E isso vai refletir na sua relação social. Portanto, o autoconhecimento não é individualismo, né? Não é autorreferência. Ao contrário, é você se observar e perceber que o mundo não está girando em torno de você. Que você faz parte de uma composição maior, chamada humanidade, mas é que as suas ações têm uma repercussão, têm uma consequência no outro, que o outro pode sofrer, que o outro também pode ser feliz, a depender também de como você atua na vida. E stop com esse negócio de achar que o outro está contra você, porque isso é complexo de perseguição. Então percebam que são complexos, que são vários, que a gente vai precisar dissolver. Né, o de perseguição, o da culpa, o de inferioridade, o complexo paterno, o complexo materno, todos esses, assim, essa orquestra, né? Por isso que chama complexo, porque assim é algo muito grande e que a gente vai ter que aprender a transitar, porque eles também
vivem a favor do desenvolvimento psíquico, eles não estão aí para nos prejudicar. Não existe nenhum movimento psíquico para fazer mal ao ser humano, não existe isso. O que existe é assim, a partir das experiências que podem gerar, às vezes, sentimentos de angústia, de ansiedade, de medo, de depressão, nós evoluímos, mas podem ser aparentemente maus, aparentemente danosos, mas vão possibilitar aquela velha história, né, gente? As pessoas mais vividas falam pra gente, o sofrimento vai fazer a gente aprender, a dor vai fazer a gente aprender, vai fazer a gente sair daquele lugar do conforto que a psicanálise traz como o gozo, vai tirar a gente do lugar do gozo e vai fazer com que a gente olhe para a nossa vida. A vida tem muitas delícias, mas a vida precisa ser vivida também na sua perspectiva difícil, na sua perspectiva das dores, porque as dores são para os amores, elas estão nesse sentido, né? Elas vivem para esses amores, e primeiramente o amor a si mesmo, o amor a si próprio. Amor a si próprio não é individualismo, certo? O amor a si próprio, o mimo a si próprio, sem considerar o outro, sem olhar para o outro, sem alteridade, sem afetividade, sem vínculo, como Sueli trouxe tão bem pra gente, aí sim é individualismo. Mas o amor a si mesmo, na perspectiva de ir cada vez se melhorando para as relações com os outros, isso não é individualismo, isso é amadurecimento. Percebem? Então, esses complexos, eles estão lá como uma cebola, que eu já trouxe já essa metáfora para vocês, e a gente vai tirando as camadas. Então, camadas que estão mais visíveis e camadas que estão mais invisíveis e que estão mais no inconsciente, e que à medida que a gente vai fazendo novas desvestimentos de persona, tendo novas crises do ego, integrando aspectos da sombra, a gente vai trazendo mais complexos. E eles vão adorando que a gente vá se movimentando e buscando novos problemas. Os problemas são ótimos para a vida, porque eles vão nos impulsionar. As doenças, tudo isso são possibilidades. Veja que a psicologia analítica, ela olha isso como oportunidade. O coronavírus é uma grande oportunidade. É a oportunidade do momento. Agarremos essa oportunidade com todas as nossas forças para evoluirmos. Aproveitemos essa situação desafiadora que está acontecendo. Por que será que é para a humanidade toda? Porque o mundo inteiro precisa rever sua postura com o que está fazendo com o meio ambiente, sua postura com o que está fazendo os irmãos, né, os irmãos ricos com os irmãos pobres, né? Somos todos irmãos, não somos? Então, por que essa desigualdade social tão grande? Tudo que estamos fazendo ao planeta, tudo que estamos fazendo ao semelhante, tudo que nós estamos fazendo a nós mesmos, de danos, de destruição. Aí essa destruição é uma destruição danosa. Essa destruição, muitas vezes, ela não é para evolução, porque é uma destruição no campo da perversão, entendem? Aí é aquela destruição que só coloca a gente para baixo. A destruição, as dificuldades, os desafios não são destruidores. As dores não são destrutivas, mas essa autodestruição, esse mecanismo de defesa caótico aí, que coloca a gente sempre numa posição de vítima, de perseguido, de não amado, sabe? Que tem a ver com nossas dores lá da infância que não foram resolvidas, essa sim nos destrói. Agora, se nós estivermos também numa fase da vida de muito pensamento destrutivo, mas nós quisermos, né, desejamos realmente sair desse lugar e aproveitar esses pensamentos para um crescimento, eles são bem-vindos também, porque aí eu vou começar a falar desse processo destrutivo dentro de mim. Eu vou começar a dialogar, eu vou olhar para o processo destrutivo e vou dizer: o que você quer de mim? Você está fazendo isso de mim para quê? Então, aí eu vou trazer esse processo destrutivo como algo que constrói, que evolui, percebem? Mas não aquele processo destrutivo que eu fico ali vivendo de prazer
desse processo, me destruindo e destruindo as outras pessoas, porque se tem esse prazer sádico, esse prazer masoquista, vai ter o prazer sádico também, né? Eu vou destruir a mim e aos outros. Bom, à medida que esses complexos vão, né, se mobilizando, se movimentando, e eu vou trazendo novos conteúdos, e eu vou também trazendo novas perspectivas de crise do ego, novos desvestimentos, novas integrações da sombra, tem um outro aspecto que vai entrar aí agora, um próximo desafio, que é a integração que Jung chamou da ânima e do ânimos. Nessas interações, não vai dar tempo da gente fazer uma aula, fazer uma transmissão só sobre ânima e ânimos. Porém, no curso de extensão, nós vamos ter uma aula específica, talvez até mais de uma, sobre ânima e ânimos, tá? Então, eu vou hoje passar por esses termos e nós vamos poder aprofundar. As pessoas que não vão fazer a extensão podem entrar em contato comigo que eu posso mandar uma bibliografia sobre esse tema para que vocês possam estudar por conta própria. Busquem saber sobre esse tema ânima e ânimos. Tem muita coisa na obra de Jung, que eu falei desde o começo aqui das interações, que a gente deve ir para Jung, estudar em Jung, e tem alguns pós-jungianos que estudam ânima e ânimos, mas eu sugiro primeiro passar por Jung, estudar por Jung, e depois acompanhar os pós-jungianos. E aí eu posso passar essa bibliografia para vocês, tá? E quem vai fazer o curso de extensão, eu vou poder aprofundar um pouco mais e eu vou tentar atualizar essa ânima e esse ânimos, porque hoje, com essa mudança na perspectiva social, né, sobre a identidade de gênero, a gente precisa, foi como eu já comentei, não é mudança, é consciência. As pessoas estão tendo mais consciência sobre identidade de gênero, a gente vai precisar atualizar esses conceitos. Então, Jung chamou de ânima o aspecto da personalidade inconsciente do homem, né? Então, o homem, que é o gênero masculino, ele vai ter uma identificação com o feminino na perspectiva do inconsciente. Então, na sombra está a ânima. Então, em todo homem habita um feminino. Eu acho até melhor falar em termos de feminino do que falar mulher, né? E toda mulher habita uma entidade inconsciente masculina, que aí Jung deu o nome de ânimos. Ânimos é o arquétipo inconsciente na mulher. Ânima é o arquétipo inconsciente no homem, certo? Independentemente da orientação sexual. Que aí esse é um tema independentemente da identidade de gênero. Isso é um tema que a gente vai abordar a posteriori, mas assim, seja homem ou mulher, na característica que a gente chama homem ou mulher, não nas características subjetivas do conceito de homem e mulher, certo? Mas nas características de que eu sou mulher, quer dizer, no meu caso eu tenho uma identidade de gênero também feminina, mas poderia não ter. Mas sou mulher, enquanto, né, inicialmente me coloquei nesse mundo, me colocaram nesse mundo geneticamente mulher. Pronto, então é isso. As questões que vão passar pelas interfaces desse tema, a gente vai analisar depois. Porque Jung não tratou. Porque Jung, a gente não pode esquecer que na época dele existia muito tabu para falar desses temas, assim, dessa forma, de forma aberta, de forma a tratar de particularidades. Então, ele fez um estudo mais amplo dessa condição. Mas o que ele quer dizer, em linhas gerais, temos sempre um oposto complementar. Vamos sempre ter opostos complementares. A nossa personalidade, para Jung, é construída a partir de opostos complementares. Por isso que nos contos de fadas, vou aproveitar até uma conversa que eu tive com Mariana no nosso grupo, nos contos de fadas o bem e o mal, ele existe porque existe dentro de nós. Sueli também tratou disso. O bem e o mal existem dentro de nós. O mal não está fora de mim. Então, assim, há uma instância minha que dialoga e que precisa ver desse mal que habita em mim.
né? E Jung, acerca disso, ele tem um texto chamado Amor à Sombra. E aí tem, até tá nas postagens aí da nossa página, esse trecho que ele fala do amor à sombra. Então, a sombra, obviamente, não é só o mal, o negativo, é aquilo que eu não enxergo, mas dentro desses que a persona não reconhece, né, que o ego não reconhece, mas dentro dessas perspectivas do que está oculto, tem muito conteúdo que a gente não quer ver da nossa personalidade, que faz alusão a elementos nossos que nós não colocamos como nossos, como se a gente não tivesse pensamentos negativos sobre os outros, como se a gente não desejasse mal a alguém, como se a gente fosse assim, essa pessoa. É engraçado porque todo mundo parece, né? Todo mundo é bonzinho, né? Todo mundo é bonzinho. Mas assim, o que Jung chama a atenção, cuidado. Cuidado com uma pessoa assim, que a persona é muito boazinha, porque como a persona está muito polarizada numa apresentação, onde é que está o outro lado? Está polarizado também na sombra, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com pessoas assim que são boazinhas demais, solícitas demais, e às vezes acontece assim, poxa, a pessoa mudou, é outra pessoa, você não reconhece. Não, ela não mudou, ela mostrou um lado que estava oculto das pessoas, estava lá, oculto, as pessoas não conheciam, talvez nem ela conhecesse, e às vezes essa forma vem de maneira muito primitiva, porque ela não sabe lidar com a força que tem esse desconhecido, certo? Assim como vem também forças do desconhecido de situações de bondade que a pessoa não reconhece em si. Ela não sabia que ela poderia ser tão boa. Ela não fez contato com esse lado da personalidade dela. Então também tem essas duas possibilidades extremadas, né? Porque nós temos os dois dentro de nós. Por isso que os contos de fadas fazem alusão a todos eles. Por isso que muitas vezes, gente, nas histórias, o que vira mal teve uma história anterior de dor, de abandono, para virar mal. Então, se a gente for em várias histórias, né, aí a gente vai lá na história de Malévola, como é que foi feita, por que ela se transformou em Malévola. Sempre tem um histórico anterior de uma pessoa originariamente desejosa de coisas nobres e que não foi atendida no seu desejo, foi reprimida, foi abandonada, foi maltratada, foi pisada, e aí revela essa personalidade, polariza, essa personalidade personifica no mal. Tá certo? Mas a potencialização está em todos nós, tanto de uma força quanto da outra força. Por isso que a gente não gosta muito de usar esse termo bem e mal em termos analíticos, porque assim, não é um juízo de valor. O juízo de valor é o ego que determina, que vai dar um nome, e é que na vida vigil é que a gente vai apresentar esse juízo de valor. Mas no nosso psiquismo tem tudo, cabe tudo, absolutamente tudo. Todos os conteúdos mais destrutivos, porque pensem na mitologia. A mitologia traz essa força que os deuses têm. Todas elas estão em nós, habitam em nós. A força de todos esses deuses. Pensem aí em toda geração de deuses. Todos eles moram em nós. Podem estar adormecidos, mas moram em nós. Alguns aparecem mais, atualizam mais, porque os deuses estão diretamente ligados aos arquétipos. Eles são representações personificadas dos arquétipos. A mitologia traz justamente os arquétipos. A gente depois também pode aprofundar mais nesse tema, tratando especificamente do sentido dos mitologemas, né? Que são os arquétipos de cada mito. Bem, então, essa integração, aí alguém pode perguntar, uai, mas já não falou da integração da sombra? E se a ânima é a sombra do homem e o ânimos é da mulher? Já integrou. Mas veja, Jung deu um destaque a isso, porque ele fala que tem uma etapa na nossa vida que nós vamos precisar fazer uma conjugalidade psíquica. Eu acho isso aqui, gente, uma equação que resolve a nossa vida, principalmente nós mulheres, que culturalmente temos uma história de projeção no príncipe encantado, em achar que vai encontrar cara à metade, essas bobageiras todas, que o mito do amor romântico trouxe pra gente essa herança, né, de achar o amor da vida, porque a gente acha que tem alguém que vai completar.
a gente. Ó, que coisa mais infantil que foi colocada na nossa cabeça. E aí as músicas, por isso que eu coloquei na transmissão de Sueli, eu coloquei lá no chat músicas de mito do amor romântico, né? Por que você me deixa tão solta? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho, né? Quando a gente ama, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca para fora. Quer dizer, um sofrimento absurdo, porque a pessoa respira, precisa do amor da outra no sentido da respiração da própria vida. Quer dizer, olha que coisa mais perversa que foi construída na nossa cabeça. Colocar na mão do outro a sua felicidade. Olha que zorra, que não podia dar certo mesmo. Não tem como dar certo isso. Isso não funciona, gente. Então, Jung vai dizer, case-se consigo mesmo. Case-se com você. Ele chama isso de conjugalidade psíquica, que o termo mais original é coniuntio. Coniuntio, que é um termo utilizado como uma etapa da alquimia também. A etapa de unir esse masculino a esse feminino. Unir dentro da gente. Dentro de cada um de nós. Você vai casar com seu oposto complementar. Isso para mim é genial. Quando eu descobri isso, todos os meus problemas foram resolvidos, né, gente? Porque assim, não significa dizer que você não vai ter um companheiro, uma companheira na sua vida, ou mais de um companheiro, mais de uma companheira ao longo da sua vida, ou enfim, do jeito que você achar aí que deve ter seus companheiros, aí é cada um no seu formato de amor que quiser. Não significa que você não vá ter esses companheiros, mas entenda, você precisa casar primeiro com você. A condição básica para você se relacionar com alguém é você primeiro complementar o oposto que mora em você, porque a hora que você entender que eu como mulher vou pegar elementos do masculino e integrar também na minha personalidade, eu tô resolvida, porque eu não vou projetar mais fora. Projetar já está dizendo é fora, né? Eu não vou projetar numa pessoa, eu não vou personificar alguma coisa que precisa me completar. Porque eu vou dar a minha capacidade de que esse masculino possa cuidar de mim. Que esse masculino possa fazer em mim a parte que o feminino não dá conta de fazer. Porque o feminino, no meu caso, está na persona, está atuando no ego. E o masculino está na sombra. Então eu vou levantar elementos. Por isso que precisa ser uma etapa posterior. Eu preciso já ter dissolvido alguns complexos, no sentido posterior que eu quero dizer, não significa dizer, de novo, de que eu não vá voltar em alguns conteúdos, né, gente? Mas eu já vou ter que ter uma certa maturidade psíquica para entender, né? E Jung vai dizer que isso se dá basicamente na segunda metade da vida. Para eu entender... Vocês ficam escrevendo aí no chat, eu quero bater em vocês, eu quero acabar com vocês. Aí eu digo que não é para escrever no chat na primeira vez, na primeira transmissão. Mas eu li uma coisa aí tão engraçada. A pessoa chama outra pessoa de vida, né, Gislaine? É isso aí. Eu não quero comentar o chat, vocês são terríveis, viu? Vocês são desobedientes. Mas enfim, o que acontece? Essa projeção ajuda muito a gente, sabe, gente, o que vocês escrevem. Mas dispersa também o pensamento na hora que a gente está falando. Então, é uma divisão, é bem conflituante, é uma crise, né? Vamos ver como é que a gente aproveita aí essa crise. Mas é isso. Então, esse conteúdo que vem por exemplo, claro, gente, eu vou colocar aqui algo que pode ser um estereótipo, mas assim, a força do masculino que eu preciso ter. Eu não preciso chamar um homem para algumas coisas que eu mesma posso resolver na minha vida. Vocês estão entendendo? De dependência, no sentido da dependência. Não no sentido de que aquela pessoa não vai fazer um carinho, não vai cuidar de mim, eu não vou cuidar dela. Não é isso não, gente. Eu estou falando no sentido da simbiose, que eu acho que tem a ver com um pouco com o que o Sueli trouxe na questão da teoria lá do apego, né? Em relação ao desorganizado. Quer dizer, a pessoa coloca no outro, projeta no outro essa questão. Aí vocês vão dizer, pô, Iris está fazendo relação contra a teoria. Ela disse que não é para a gente misturar.
É verdade, mas assim, é só para que vocês possam, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa que Sueli trouxe, mas é para a gente poder ter imagens e relações, para a gente poder entender que todas as linhas tratam da mesma coisa. Todas as linhas vão olhar para as coisas falando de uma forma diferente, mas tratando desse fenômeno que é o psiquismo. O que a gente tem que tomar cuidado é não achar que uma coisa cabe dentro da outra. Estão entendendo? Eu estou fazendo essa relação para que a gente possa tentar arrumar o que vai acontecer com os vínculos. Para quem estudou a teoria dos vínculos. Jung ele fala sobre construção de vínculos, mas ele não deu o tratamento que a teoria do apego deu aos vínculos. Entendem? Então, nesse sentido, ela vem somar a psicologia analítica. Assim como Sueli, quando trouxe também o arquétipo, outras vertentes aí que ela trouxe, quando a gente traz da psicanálise é para somar, para a gente pensar, poxa, então há um tratamento da psicanálise sobre esse tema, sim, há, e há um tratamento da psicologia analítica sobre esse tema, há, só que o que a gente tem que tomar cuidado é para não colar, para a gente poder entender, então isso seria isso quer dizer isso na tal teoria? Não, não quer dizer isso na tal teoria, mas são aportes que nos ajudam a entender o fenômeno psíquico, né? O psiquismo. Então, por isso eu estou fazendo esse parênteses para a gente estabelecer relações, mas não para a gente tentar, para a gente colar uma na outra, tá? Então, pedindo aí essa licença para vocês. Porque fica contraditório, né? Eu dizer uma coisa e atuar de outra forma. Então, só para vocês entenderem qual é o recorte epistemológico. O que acontece é isso, há essa necessidade de eu trazer desses elementos, a minha força masculina. Gente, quando a gente faz contato com isso, a gente vê o poder, o empoderamento feminino tem a ver com isso. O poder que nós mulheres temos de fazermos nossa própria história e de organizarmos nossa vida sem precisar que o outro faça isso por nós. Não é um homem, não é um casamento que vai organizar. Inclusive, assim, não é para isso que serve o casamento. Não é para isso que serve uma relação. Uma relação amorosa não serve para completar o que me falta. Uma relação amorosa serve para que juntos caminhemos e as duas pessoas cresçam nessa troca, nessa interação. Porque serão duas pessoas inteiras se relacionando e não duas metades querendo se completar. Percebem? São duas pessoas que têm suas perspectivas de busca da inteireza para com o outro caminhar para o processo evolutivo. E isso é genial. Alguém pode dizer assim, não adianta, então para que se relacionar se eu posso ser inteira, eu me basto? Não, mas não se basta. Sabe por que você não se basta? Porque você não se relaciona com o outro para te completar. Você se relaciona para o outro para ambos crescerem. Para você crescer, para você também realizar sonhos, para você realizar prazeres, para você realizar coisas que você está a fim de realizar dois. Mas não coisas que você sozinha não faria. Não é isso, assim, porque eu só viajo se for com meu namorado. Sozinha eu não sei viajar, não vejo graça. Por que não pode viajar? Você deixa de viajar porque não viaja com o namorado? Então você está deixando de fazer uma coisa que você gosta porque você só faz aquela coisa ao lado de alguém? A viagem com seu namorado é uma viagem. A viagem com você sozinha é outra viagem. Outras coisas que você vai curtir na viagem. É a possibilidade de você estar com você em contato com pessoas e que você vai ter mais tempo de conversar com cada uma delas e que você vai ter mais tempo para você curtir do jeito que você quiser sem precisar ter nenhum acordo com o outro. E a viagem com o outro é a oportunidade que você tem de ter acordos com o outro, de decidir coisas juntos. Quero conhecer tal lugar, você quer ir? Vamos. Não precisa também ir em tudo junto. Isso aqui eu quero conhecer, isso aqui eu não estou com vontade de conhecer. Então hoje, de manhã, a gente vai fazer um passeio separado. Qual é o problema? Isso é casal que brigou? Isso é casal bem resolvido. Que pode muito bem, que você não precisa ir no lugar que você não quer ir, que você não está afim ou que você já conhece. Agora, se você decidiu que você vai com o seu companheiro, com sua companheira, vá de verdade. Vá inteira. Não vá querendo ter ido para outro lugar e culpando a pessoa porque você foi nesse. Percebe? Então, o nosso dinamismo social, ele é muito caótico no campo relacional. E é por isso que a gente precisa ter cuidado.
Porque essa integração, ela não é fácil. Ela requer que a gente se despoje de conteúdos que foram enfiados na nossa cabeça em relação ao comportamento de homem e ao comportamento de mulher na sociedade. Então, a gente vai precisar entender que são forças, são energias, ânima e ânimos, é a força do feminino e a força do masculino. Não é o homem, não é a mulher. É a força que esses elementos têm. É o símbolo do tal, mais uma vez. É o universo, né, que tem a força da natureza, que tem instâncias femininas e que tem instâncias masculinas. Bom, caminhando mais um pouquinho, a gente vai agora para uma etapa que é uma evolução maior, que Jung chamou de personalidade mana. Depois dessa integração desse masculino em mim, no caso, né, e o feminino no homem, ele já sabe que aquilo faz parte dele, faz parte dela, e ele não vai mais projetar no outro. É um nível de maior evolução. Vão diminuir projeções, as crises do ego vão evoluir, vão ser outras crises, vão ser crises muito mais legais, não vão ser crises tão primárias, do nível tão projetal. E aí a gente vai para uma etapa desafiadora, que aí eu vou dizer que é uma entrada de Jung já num campo espiritual. É por isso que Jung foi taxado de místico, porque ele vai falar agora desse encontro que no processo de individuação você precisa ter com a espiritualidade. E ele chamou de personalidade mana. Eu vou ler um trecho de Jung, porque eu acho que vai ajudar mais do que eu falando, tá? Mana é... Jung define mana da seguinte forma: aquele inefável algo entre os opostos, ou mais que os une, ou o resultado do conflito, ou o produto de uma tensão, o nascimento da personalidade, um profundo passo individual à frente, o estágio seguinte. Mana vai ser aquele estado elevado da consciência. Isso poucas pessoas chegam. Tá, gente? É bem difícil, porque aí requer que a gente saia mesmo dessa visão do ego. A gente tem que olhar para o ego realmente como um serviçal e entender de que não é ele que manda na casa toda. Então, a personalidade mana é a direção para as imagens arquetípicas, é a força que essas imagens exercem sobre nós, é a entrada profunda nas mandalas, é a figura mística que aparece. É o sábio de Jung chamado Philemon, que prende-se ao ponto médio da personalidade e que está no livro vermelho. Cuidado, perigo, não se identifique com mana. Não ache que você é essa força superior. Essa força superior, ela age sobre você. Você não é ela. Você não é Deus. Você tem uma possibilidade de se integrar ao divino. Essa é a grande diferença. Também definida como carisma, sugere a presença de uma força avassaladora, uma fonte primeva de crescimento de cura mágica, que equivale a um conceito primitivo de energia psíquica. Mana pode atrair, curar, confrontar o ego com uma força supraordenada. Não se deve confundir com algo que seja a entrada do homem no campo divino. O homem não vai ser o divino, é o divino que entra no homem, exatamente ao contrário. É um poder que se prende ao mágico, tendo as imagens do sacerdote, um ser que participa do mundo do espírito, suficiente para conduzir ou irradiar energia. Então a mana, a personalidade mana, ela é a força vital, é essa coisa mesmo que transcende. Aí começa a função transcendente da personalidade, para irmos para a próxima etapa, que chama encontro com o self. Então, não é por acaso hoje que eu que eu deixei esse quadro aqui, eu mudei o quadro de posição na minha casa, para mostrar aqui esse quadro da criação, né? A obra de Michelangelo. Claro que esse não é Michelangelo, né, gente? Claro que não. Isso aqui é uma cópia muito, muito, muito mal feita, mas só assim uma ilustração do encontro de Deus com a criação de Adão, né? A criação primordial, que seria um encontro de Deus, dessa força divina com o homem. Chegar ao self.
Ninguém chega ao self sem ter ido para as profundezas de Hades. Ninguém vai tocar o divino sem ter tocado as próprias dores. Ninguém vai... O encontro do self é um processo. Ninguém vai chegar lá sem ter vivido profundamente, sem ter olhado para a cara das coisas que você não quer olhar. Então, isso é processo de transformação. Aí você não está mais no processo educacional, você já entrou num processo de percepção dessa linha entre o céu e a terra, que conecta o homem e que traz na infância tão genuinamente o self e depois aponta o ego para encontrar esse self na consciência. Esse é o final da jornada do herói. Esse é o final da jornada arquetípica. Esse é o final da transformação do metal em ouro. Então chegamos aqui na última etapa, encontro com o self. A gente encontra, a gente vai andar. O importante é caminhar para esse encontro. Se a gente chega, é um processo de cada um. Por isso que é processo. Por isso que é individuando. Terminamos essa primeira parte, os 50 minutos. Então, eu vou encerrar o vídeo e aí vocês, Mariana, eu já dei umas dicas aí para ela, para recolher as perguntas e voltarmos daqui 10 minutos para vocês não deixarem de preencher o formulário. Até daqui a pouco, para vocês tirarem as dúvidas desse caldeirão alquímico maravilhoso que se chama processo de individuação. Até daqui a pouco. Oi, Mariana. Travou tudo aqui, eu não conseguia nem voltar, não conseguia fazer nada e não consegui gravar o vídeo, a segunda parte do vídeo. Aí eu fui, precisei recarregar. O celular tá com bateria, mas aí eu coloquei na tomada e quando eu coloquei na tomada voltou. Então a gente só tem agora até 4h30, né? Até 16h30. A gente tem 15 minutos agora, vou ver se Mari entra para chamar Mari e a gente tentar continuar nesses 15 minutos que faltam, até 16h30, tá? Porque perdemos esse tempo, então vamos encerrar às 16h30 conforme o nosso combinado. Então, tô esperando só a Mari entrar para a gente tentar... Não sei nem até onde vocês ouviram, porque infelizmente eu não consegui gravar o vídeo. De repente tudo travou aqui, parou e não deu. Acontece, eu não entendi nada, porque estava funcionando tranquilamente e de repente Mari entrou. Eu tentei também chamar a Mari de mais uma ou duas perguntas e a gente encerrar, tá bom? Mari entrou. Oi, Mari. Não sei o que aconteceu, travou. Essas coisas acontecem. Na verdade, você travou primeiro, daí logo em seguida eu travei e eu não sei até onde o pessoal ouviu. Eu não sei se o pessoal ouviu eu declamar uma música aqui, que eu fiquei declamando. Deu para ouvir? A senhora não travou pra gente. Eu travei para vocês também, não foi? Foi, travou totalmente. Agora eu não consegui, certo, até a parte que eu falei da música. Ok, então vocês ouviram tudo que eu falei. Agora eu não consegui gravar o vídeo, infelizmente a gente perdeu o vídeo. Eu não consegui encerrar e gravar, eu tive que fechar e recomeçar. Eu tentei também no outro celular, porque eu tô com 2 celulares, mas aí o outro não abria de jeito nenhum, não abria. Aí eu falei, o jeito que tem é a gente desapegar desse vídeo, né? A gente desapega desse vídeo e aproveita o tempinho agora para umas 2 perguntas, mais ou menos, até 4h30. Pode falar, Mari. Aí, gente, aí é o seguinte, foi a conexão, travou tudo. Eu acho o seguinte, eu acho que essa parte agora, acho que a gente não devia nem deixar gravado. Vamos deixar gravada só a primeira parte, depois a gente escreve na página da nossa página que a segunda parte sofreu um problema de conexão e a gente não gravou. Porque ficar gravado só pela metade, assim, 15 minutos, acho que não vale a pena, né? Não sei. Não sei também, porque pode ser que saia... não sei. Vamos seguir, vamos ver o que sai daqui, se valer a pena a gente grava. Vai, pode falar. Quem tinha colocado, gente, as perguntas antes, se puder mandar aqui de novo, eu tinha até tirado uns prints, só que assim,
Eu tirei print no celular que eu tô usando, então se eu for abrir aqui, vou acabar saindo. Vai demorar. Mas você não tem nenhuma, não te ocorre nenhuma agora? Você não tem. A que eu tinha formulado, na verdade, eu fiz, né? Que foi aquela relacionada à autonomia. Mas pensando assim nessa personalidade humana que a senhora falou, você foi trazendo que isso daí poderia ser diferente para cada pessoa, pelo que eu tinha entendido, né? Que eu tinha feito aquela pergunta do velho sábio e tal. Mas de que forma, tipo, por exemplo, eu reconheço Mana como velho sábio, a senhora reconhece Mana como uma grande mãe. De que maneira essa diferenciação entre as pessoas, de quem seria essa Mana, vai acabar influenciando na personalidade? Não. Então, vamos arrumar as coisas. Espera aí, não. Ficou meio confuso. A representação do velho sábio pode ser diferente, como cada pessoa, pode ter pessoas que vão emanar, aí ó, emanar, tá vendo? Mana, emanar, uma representação, e aquilo para a pessoa vai ter todo o sentido. Tem pessoas que isso não tem o menor sentido, elas não vão acessar, elas não sabem o que é, não tem representação na cabeça delas. Mas o arquétipo é para todo mundo. O arquétipo não depende, o arquétipo ele é maior do que o ego. Então ele não vai ser, não sou eu que vou definir o arquétipo. Eu vou atualizá-lo ou não em mim. Então eu posso atualizar o velho sábio, eu posso atualizar uma determinada representação, como Jung fez com Philemon. Philemon foi uma representação como se fosse um mago, uma voz interior o tempo todo que o acompanhou. Aparece muito no livro vermelho a figura, ele pintou o Philemon, né? Algumas pessoas falam Philemon, mas assim, que é uma representação de uma ligação com o mundo espiritual para ele. E que para outra pessoa pode não ter sentido nenhum, mas o arquétipo, ele existe independentemente de fazer sentido para A ou B. O arquétipo está aí, a serviço da humanidade. Se eu vou acessar ou não, vai ser uma escolha, vai ter a ver com as minhas crenças, vai ter a ver com as minhas relações. Entendeu? Então não é assim, existe a grande mãe para umas pessoas, o velho sábio para outras pessoas, não. O arquétipo independe, porque o arquétipo, ele é uma representação maior do que o ser humano. Agora, o ser humano se apropria dessa imagem arquetípica, dessa relação com qualquer figura mágica, com qualquer figura que ele possa fazer. É como se fosse assim, uma representação daquilo que é importante para ele, daquilo que tem uma representação no divino. Porque como é que a gente vai acessar o divino? Como é que eu vou saber que aquilo é o divino? Através dos símbolos. Através das imagens. Agora, só para completar, Mariana, cuidado, porque não são as imagens relacionadas ao catolicismo, tal. Essas imagens, elas também estão impregnadas de espiritualidade, mas elas passam pelos dogmas religiosos. Essa representação de Jung não passa pelos dogmas religiosos, embora ele possa trazer a Virgem Maria, por exemplo, mas não com a visão que vai ter no dogma religioso. Certo? Porque a força do arquétipo, é a representação do arquétipo, não que vai significar para um ou para outro. Isso vai ser dentro do percurso individual. Agora, somos nós que acessamos esse arquétipo. E aí o ego vai dar sentido à sua vida através dessa relação com a imagem arquetípica. Não sei se está claro, porque isso é muito complexo, não no sentido de complexo junguiano, complexo no sentido de abrangente e profundo, né? Sim, na verdade, assim, eu tava querendo falar, mas eu vou simplificar, que eu acho que ajuda. Assim. Tá. A Mana, né, essa representação da Mana, não necessariamente vai se configurar como um arquétipo, não é isso? Porque não, ela é. A personalidade Mana, ela é arquetípica. Ela é arquetípica. A experiência com ela vai ser através dessa relação com as imagens primordiais, porque ela vai ser uma etapa justamente que divide, é onde vai dividir na individuação essa relação com o campo espiritual. Até a integração de ânima e ânimos, você não precisa... Na verdade, a mola espiritual de Jung é a teoria dele toda, mas essa alusão
a esses arquétipos da espiritualidade, até a integração de ânimo e ânimas, ele não vai fazer referência. A partir daí é que ele vai trazer a importância da função transcendente. Entendeu? Por isso que vai se diferenciar, porque esse self vai ser representado por algo superior. Por isso as pessoas relacionaram a Deus. Não é à toa essa alusão a Deus, não está errada. Mas é porque Jung tomou cuidado assim de não chamar de Deus por causa do que, em função do estereótipo que já se tem nessa palavra Deus. Não sei se é estereótipo, mas que está muito associado ao que a representação do que Deus é na sociedade. Por isso. Aí ele não quis igualar a Deus. Peraí, Gica falou uma coisa legal aqui. Não tem um botão de liga e desliga do arquétipo, dos arquétipos, exatamente. Não existe esse botão de liga e desliga, mas é importante lembrar que o arquétipo vai se atualizar através dos complexos. No complexo, por exemplo, aquela representação que eu já trouxe para vocês da maternidade. O arquétipo está aí para todas as mulheres. Pode estar para os homens? Pode, mas aí a gente vai fazer uma transposição. Vamos pensar por enquanto na mulher. Está aí para todas as mulheres. Todas atualizam? Não. Atualizam as que se tornam mães. E as que se tornam mães vão ter um acesso ao arquétipo através do complexo. Elas nunca vão ter o arquétipo todo. Eu não sou a grande mãe, eu nunca vou ser a grande mãe. Eu tenho esse arquétipo atuando no meu psiquismo, no momento que eu atualizo em forma de complexo materno. Porque o complexo vai atuar, o complexo vai fazer essa passagem para o ego. Aí tem a ver com aquela outra pergunta de Abraão, que aí é a consciência, que vai ser esse exercício que a consciência vai trazer no que uma mãe precisa fazer para cuidar do seu filho. Isso é um exercício da consciência. Isso não é o arquétipo. Você vai acionar esse arquétipo, mas é o complexo que vai dar o fazer do dia a dia para a sua atuação de mãe. Entendeu? Então é mais ou menos isso, através dos complexos. Então se a gente pegar, por exemplo, a personalidade humana com um complexo, a gente tem, por isso que eu falei que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa está presa ao complexo da personalidade humana. Ela já se acha iluminada. Porque ela conversa com Deus, entendeu? Ela conversa com a imagem, ela tem a imagem Nossa Senhora é dela. Isso acontece muito, gente, com pessoas que são devotas. Nada contra o devoto. O devoto tem uma adoração pela imagem, pela figura, pela força que essa figura exerce na vida dele, mas ele tem que tomar cuidado, porque assim, a Nossa Senhora não está existindo só para ele, né? Ele é o devoto de Nossa Senhora, não a Nossa Senhora é devota dele. Então fica assim, aquela coisa da pessoa personificar, já se achar a santa, né, a iluminada, a pura, porque a personalidade humana ela é perigosa também, porque ela pode a pessoa pode ficar tomada pelo complexo da personalidade humana. Inclusive, qualquer uma dessas etapas a gente pode ficar tomado. O ego pode ficar inflado daquela situação. E aí precisa de um trabalho terapêutico profundo. Eu senti que vocês gostaram da personalidade humana, né? Eu vou ver uma bibliografia que aprofunde mais para falar sobre ela, porque realmente ela é a passagem para o encontro com o self. Realmente ela tem uma importância muito grande. Mas eu posso depois passar até o material. Temos 5 minutos, Mari. Sim, é isso. O tempo da gente já está, né, chegando ao fim. Eu vou trazer uma questão de Ana, que é uma das cientistas aqui do grupo, né? Eu quero saber mais sobre a função transcendente e como no processo terapêutico identificamos essa função. Certo. Então, a função transcendente dá também uma formação, né? A gente teria que fazer uma formação sobre função transcendente. Ela é essa mola propulsora, porque Jung trabalhou muito com essa questão entre instinto e arquétipo, né? A relação da consciência com o inconsciente coletivo. Ou talvez se a gente fizer assim, fica melhor, porque o inconsciente coletivo está nas profundezas. Então, a função transcendente, o nome já está dizendo, ela vai ter uma perspectiva de fazer essa transição, é ela que vai possibilitar esse encontro com o self. É ela que vai ser a representação, assim, uma situação, por exemplo, como a pandemia.
ela pode estar funcionando como uma função transcendente. Ela necessariamente não é uma função transcendente. Assim, toda a situação da pandemia é função transcendente? Não. Mas ela pode funcionar como função transcendente. De que maneira? Fazendo com que as pessoas mudem de etapa. Fazendo com que as pessoas aproveitem esse momento para o seu aprendizado espiritual. A função transcendente, naturalmente, ela promove um avanço na evolução espiritual. Então, faz com que nós possamos entrar nesse terreno, né, do contato com o verdadeiro sentido da vida. Porque, assim, que sentido tem tudo isso que a gente faz? Eu gosto muito de trazer essa reflexão, assim, para que a gente trabalha? Para que a gente cria filho? Para que a gente está aqui fazendo as interações online? Para que existe o Quem Sabe Faz a Hora? Quer dizer, são coisas que a gente produz para que a gente possa ter algum tipo de realização, seja profissional, seja realização do ego, seja de visibilidade, seja de seguidores, seja de promover a universidade, seja de promover nós docentes, de promover os discentes e as discentes, mas isso, gente, é muito raso para o sentido maior que isso tem. Esse trabalho, ele tem uma guiança. Larissa trouxe isso para o nosso grupo. Quando a gente sente essa guiança na nossa vida, é o propósito. A função transcendente, ela trabalha com o propósito do viver. A gente não está fazendo esse trabalho simplesmente, essas são as coisas terrenas, básicas, não são menos importantes, elas são importantes também, mas elas vão possibilitar a gente chegar a um lugar de acessibilidade a mais pessoas, de pessoas poderem ajudar nas suas próprias vidas, da gente chegar no momento que a gente não tem nem mais controle do que aconteceu com esse trabalho. A personalidade humana, eu posso também exemplificar quando um artista termina uma obra. A obra não é mais dele. Ele colocou a força na obra, mas a obra vai ter uma função na vida das pessoas e vai levar cada pessoa a uma experiência. A obra é do mundo. E no momento que a obra é do mundo, você já entregou. Então você tem que fazer o exercício do desapego daquilo que você criou. Um filho, a relação com o filho, a relação com uma obra de arte, a relação com um livro que você escreveu, a relação com uma disciplina que você ministrou. Nada é seu. Nada é do seu poder. Você pode, em algum momento, ter tido aquela ilusão de que você controla. Mas, na verdade, aquilo está a serviço de algo maior. Tá certo? Eu vou encerrar, então. São 16h30 aí, Mari, no seu, para a gente poder respeitar o horário. Mari congelou de novo. Mas são 16... Hoje está difícil, viu, a conexão. Teve alguma coisa nessa conexão hoje que a gente vai ter que tentar... E que teve a ver com esse tema, né? Com esse tema aí do místico, do divino, enfim, algo maior que nós. Acabou também que as pessoas foram saindo e acho que perderam um pouco esse fio e para voltarem para a transmissão. Mas amanhã a gente vai recuperar uma boa transmissão. O quê, querida? Tá. Estaremos... Travou já. Desculpa. Estaremos com a Mineres Maroni amanhã, gente, que é uma pessoa assim que eu respeito muito e gostaria de convidar todos e todas para estarem com a gente amanhã. Não faz parte das interações oficiais, faz parte das interações online complementares e ela vai estar aqui dando o ar da sua companhia, do seu espírito e vai falar de uma coisa mais transcendente ainda. E na sexta-feira a gente vai fechar com chave de ouro com o Ricardo Barreto falando sobre a clínica da individuação. Eu acho que vai ajudar a gente a fazer uma síntese, né, desse trabalho dessa semana. Tá bom, gente? Eu vou aproveitar rapidinho só para falar, tem poucas pessoas na sala, mas para falar que o fio condutor do nosso trabalho é o próprio trabalho. Então, assim, a questão de que a psicologia analítica e a psicanálise, essas duas linhas foram permeando o trabalho. Mas nós quisemos dar chance a outras linhas também. E quisemos atender a demanda de pedidos dos estudantes de psicologia, através de um diagnóstico que nós passamos de temas que as pessoas escolheram. E por isso nós contemplamos com outras interações. Só para trazer para vocês, assim, as pessoas que ainda têm dúvida da temática de todas as interações. Tá bom, gente? Então,
Até amanhã com a complementar e até sexta-feira com as interações online oficiais. Peço desculpas pelo ocorrido, mas termino com o que eu comecei. Há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Tchau, gente. Vou gravar, viu, Mária? Vou deixar gravado. Tchau.